Então, Lucas 24, capítulo 13. Ele não precisa ler, eles mesmos acompanham na Bíblia. Capítulo 24, versículo 13. Preste atenção. Veja que coisa especial. Eu já preguei aqui, né, na nossa igreja, nesse texto. Naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus estavam indo para o povoado chamado Emaús, que fica a mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém. 14. Eles estavam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. Jesus tinha acabado de morrer, gente. 15. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus, ressuscitado, lógico, chegou perto e começou a caminhar com eles. Mas alguma coisa não deixou que eles o reconhecessem. O versículo 16, noutra tradução, diz assim: mas os olhos deles estavam como que fechados, de sorte que eles não o reconheceram. Vou continuar agora na linguagem de hoje. Então Jesus perguntou: o que é que vocês estão conversando pelo caminho? Eles pararam com um jeito triste, e um deles, chamado Cleopas, disse: será que você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? O que foi? Perguntou-lhe Jesus. Eles responderam: o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Esse homem era profeta, e para Deus e para o povo, ele era poderoso em atos e palavras. Os chefes dos sacerdotes e os nossos líderes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. A nossa esperança era que fosse ele quem iria libertar o povo de Israel. Porém, já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres do nosso grupo nos deixaram espantados, porém, pois foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Voltaram dizendo que viram anjos e que estes afirmaram que ele estava vivo. Alguns do nosso grupo foram ao túmulo e viram que realmente aconteceu o que as mulheres disseram, mas não viram Jesus. Então Jesus lhes disse: como vocês demoram em entender e em crer em tudo que os profetas disseram? Pois era preciso que o Messias sofresse, assim recebesse de Deus toda a glória. E começou a explicar todas as passagens das Escrituras que falavam dele, iniciando com os livros de Moisés, ou seja, os 5 primeiros da nossa Bíblia, e os escritos de todos os profetas. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez como que ia para mais longe, mas eles insistiram com ele para que ficasse, dizendo: fica conosco, acabamos de cantar isso, fala conosco, acabamos de cantar, fica conosco, porque já é tarde, e a noite vem chegando. Então Jesus entrou para ficar com os 2, sentou-se à mesa com eles, pegou o pão e deu graças a Deus, depois partiu o pão e deu a eles. Aí os olhos deles foram abertos, e eles reconheceram Jesus, mas Jesus foi embora, desapareceu. Senhor, nós queremos entender essa palavra, mas queremos entender não apenas o que está escrito aí, queremos ir da simples letra adiante, além. Queremos que o Senhor revele, a partir desta palavra, mais da sua palavra para cada um e cada uma, todos nós,
precisamos agora ouvir a sua voz, entender a sua voz. Essa é a nossa necessidade. Por isso, Senhor, que cada coração, esse é o meu pedido, que cada coração esteja aprisionado agora ao seu, esteja ligado agora ao seu, para que a sua palavra seja dita a cada um de nós, não por mim, que falo a partir deste lugar, auxiliado por este microfone, mas pelo seu Espírito, que fala daí, de dentro de cada um e de cada uma. Agora há pouco, Pai, há poucos minutos atrás, alguém disse: eu preciso de oração. Pai, essa pessoa precisa ouvir a sua voz, porque talvez ouvindo a sua voz, a sua oração já seja atendida. Todos nós precisamos, mas todos nós não somos dignos disso. Cada um de nós não tem um mínimo de dignidade, de ter a mínima pretensão de ouvir a sua voz, se isso não vier pela sua graça. Eu peço que o Senhor digne-se, eu peço que o Senhor se alegre em falar a cada um. Daqui a pouco esse momento aqui terminará. Daqui a pouco o culto continuará na nossa caminhada, na nossa lida. E eu preciso, Pai, nós precisamos, Pai, que essa palavra fique em nossos corações, para que a nossa caminhada seja alimentada pela sua presença sempre. Amém, amém e amém. Versículo 16: mas os olhos deles estavam fechados, de maneira que não o reconheceram. Versículo 21: e a nossa esperança era que ele fosse o libertador de Israel. Preste atenção, versículos 16 e 21. Versículo 16: os olhos deles estavam fechados, eles não conseguiam perceber que Jesus estava presente. Versículo 21, a esperança deles tinha se acabado. É por causa do versículo 21 que acontece o versículo 16. Então, leia de trás para frente. É por causa do versículo 21, é porque a esperança deles havia se acabado, que os olhos deles estavam fechados, para não perceberem que Jesus estava na caminhada. Vamos lá, deixa eu sair aqui de Emaús, subir 2000 anos de história e pedir para que você e eu, para que nós nos coloquemos na pele de Cleopas e seu amigo, que eram esses dois homens. É ou não é assim na sua vida? Quando as suas esperanças se acabam, seus olhos se fecham. Quando as nossas esperanças se acabam, parece que nós não conseguimos ver o óbvio. Eles estavam vivendo esse momento de tristeza. O Senhor deles tinha morrido. Eles achavam que Jesus seria rei, e Jesus agora era um crucificado, ou seja, era o contrário do rei. E isso mexeu com as esperanças deles. E eles caminhavam tristes, porque todos nós, quando não temos esperanças, caminhamos tristes. Talvez você entrou aqui caminhando triste. Talvez você chegou aqui também sem esperança. Talvez a sua esperança tenha se acabado, porque algo que você esperava acontecer não aconteceu. Não sei em que área de sua vida, mas eu sei que quando as nossas esperanças se acabam, nós deixamos de enxergar o óbvio. E qual é o óbvio? Qual é o óbvio? Qual é o óbvio? Vou te dizer agora qual é o óbvio. O óbvio é que por mais que você não enxergue,
Jesus está ao seu lado. Isso é o óbvio. Isso é tão real ou mais real do que a presença deste púlpito ao meu lado. A presença de Jesus ao seu lado é mais real do que a presença desse púlpito ao meu lado. Possa ser que você não esteja enxergando, mas isso não significa que ele não esteja contigo na sua caminhada. São duas coisas completamente diferentes. Não durma não, eu tenho que pregar bem lentinho hoje. Ó. Aproveita as pausas para meditar mais. Possa ser que você não esteja enxergando, mas Jesus está contigo, amém? Possa ser que você não esteja enxergando, porque seus olhos estejam fechados, por causa da dor da vida. E a vida é dura mesmo. Alguém me disse esses dias que a vida é igual a rapadura. Não traduza isso não, que você não vai conseguir não ler. A vida é igual a rapadura. É dura, mas também é doce. E eu gosto disso. Por isso que a coisa que eu mais gosto depois da minha esposa e meus filhos é rapadura. E de viver, porque a vida é dura, mas é doce. Eu sei que a vida é dura. Eu sei que você está passando dificuldades. E possa ser que essas dificuldades estejam fazendo você não enxergar a presença de Cristo, mas Ele está presente. Preste atenção de novo. Cristo não está presente só aqui. Cristo não está presente só no culto. Cristo não está falando só na pregação ou nos louvores ou em qualquer outro momento daqui. Cristo não está presente neste espaço apenas. Cristo está presente na sua caminhada, na minha caminhada. Às vezes nós saímos de casa tristes, como aqueles homens saíram de Jerusalém, tristes, buscando respostas. E às vezes nós saímos de casa buscando respostas aqui. Abra o seu olho, porque quando você sai de casa triste, buscando resposta aqui, o Senhor sai de casa contigo e sai de casa falando contigo na caminhada. Sua caminhada pode ser a mais dura, a mais difícil, a mais espinhosa, a mais desesperançosa, mas Cristo está na sua caminhada. No mundo da teologia, nós transformamos Jesus em profeta, sacerdote e rei. E como rei, nós sentamos Jesus num trono de ouro, numa rua de cristal. Muitas vezes nós construímos os templos querendo replicar essa ideia do Jesus rei, sentado no seu trono, em espaços especiais. Muitas vezes nossos templos mostram isso. Eu sei que isso é uma verdade, mas eu não gosto disso. Porque antes de Jesus ser um rei entronizado, ele é um servo, sofredor, companheiro de caminhada. Isso tem um poder de transformar a nossa visão sobre Jesus tremenda. Aqueles homens achavam que Jesus tinha se acabado. Aqueles homens achavam que Jesus estava distante deles. Mas Jesus continuou como servo, sofredor, companheiro de caminhada. E eu prefiro ver Jesus como servo, sofredor, companheiro de caminhada. Sabe por quê? Porque quando eu enxergo que Jesus é assim, eu enxergo que Jesus é muito mais parecido comigo. Irmãos e irmãs, isso traz uma mudança de forma de enxergar Jesus e de enxergar a nossa santidade. Presta atenção por quê? Porque ao invés de eu querer ser um rei entronizado como ele, eu sei que ele quis ser um pobre pecador como eu. E eu não alcançaria ser o que ele é nunca, mas ele alcançou ser o que eu sou sempre. Por isso, por mais miserável que eu seja, e agora eu quero falar para você
que se acha o pior de todos os pecadores. Eu quero falar para você que talvez não se sinta nem digno do cuidado, muito menos do companheirismo de Jesus. Eu não posso qualificar aqui quem é mais santo e mais pecador, eu não posso. Mas eu sei que aqui tem gente que está vivendo mais em pecado e gente que está vivendo mais em santidade. Eu quero falar para você que acha que é o pior de todos os pecadores daqui. Você pode estar destruído, mas Jesus não vai sair do seu lado. Satanás vai tentar te enganar, dizer, ele morreu para você, ele está lá no túmulo para você, ele não está nem aí para você. Como os corações daqueles homens estavam enganados, eles caminhavam tristes, porque Jesus tinha ficado no canto da história. Satanás pode estar também querendo enganar o seu coração, não permita. Porque Jesus está aí, mesmo que você não consiga abrir os seus olhos. Mas essa é a noite de abrir olhos. Essa é a noite de abrir olhos. O Espírito do Senhor abrirá os nossos olhos. Porque Ele se fez como você. Ele se fez como eu. Por isso que Ele se fez servo, por isso que Ele se fez sofredor, e por isso que Ele se fez companheiro, e por isso que esse companheirismo se dá na caminhada da sua vida. Servo, sofredor, companheiro de caminhada, que te conhece perfeitamente, que sabe perfeitamente caminhar ao seu lado e te explicar tudo, mesmo sabendo que você não está entendendo nada, mas ele permanece aí. Vocês já ouviram aquela história das pegadas na areia? Já ouviram? Quem ouviu? Dá um tchauzinho aí. Oh! Quem não ouviu? Dá um tchauzinho aí. Quem não ouviu? Então, em homenagem a você, eu vou contar de novo. Há um conto que um homem ia caminhando na praia, faz tanto tempo que eu li isso, que eu nem sei se eu vou lembrar mais. E ele via, essa caminhada representava a sua vida. E ele via que em alguns momentos, quando ele olhava para trás, ele via as suas pegadas e um par de pegadas, como se tivesse alguém caminhando com ele. Mas em outros momentos da sua vida, ele só via um par de pegadas. E ele percebeu que naquele momento que ele só via um par de pegadas, foram os momentos mais difíceis da vida dele. E depois ele se encontra com Deus e triste, ele diz, mas Senhor, o Senhor caminhava comigo, mas eu percebi que nos momentos difíceis o Senhor me abandonou. E aí Deus pergunta, mas como você chegou a essa conclusão? E ele diz, porque eu vinha vendo os dois pares de pegadas, que eram as minhas e as suas, mas nos momentos de dor eu só via as minhas. E aí Deus diz, não, você está enganado, aquelas eram as minhas. É porque naquele momento que você estava passando por aquela prova, você caiu e eu te coloquei nos braços. Então, até nesse momento que a gente acha que ele está longe, é aí que nós estamos nos braços dele. A situação continua, Jesus vai explicando as coisas àqueles homens, mas há um momento que chegou a hora da separação. E no versículo 30, eles pediram, um pouquinho antes, eles pediram a Jesus para não ir, para ficar à noite, e no 30 diz, sentou-se à mesa com eles, pegou o pão e deu graças a Deus, e partiu o pão e deu a eles, aí os olhos deles foram abertos. Mas que coisa fantástica, que coisa fantástica, que coisa fantástica, os olhos daqueles homens terem sido abertos na mesa, no momento do partir do pão. Isso me lembra a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso tem duas estruturas, uma que começa com Pai Nosso e outra que começa com o Pão Nosso. E eu gosto muito de fazer essa síntese entre Pai e Pão, porque o Pai significa o Todo-Poderoso. Inclusive a oração começa só exaltando,
Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Só exaltando. O pão significa a nossa vida, todas as nossas necessidades. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, livra-nos do mal. Então é uma primeira parte de exaltação, apontando para quem Deus é, mas é uma segunda parte de descer à terra, apontando quem nós somos. Nós somos aqueles que precisamos do pão, nós somos aqueles que precisamos do perdão, que precisamos do livramento das tentações. E nessa dinâmica de pai e pão, eu quero dizer que o pai se revela no pão, assim como o pão revela o pai. Deixa eu explicar esse negócio. Quando eu digo que o pão revela o pai, é porque o pão simboliza a minha necessidade básica número 1, suprema, o pão. E isso revela Deus. A minha necessidade básica número 1, suprema, revela Deus em minha vida. E quando Jesus se encontra com aqueles homens, acontece uma revelação. Revelar é tirar o véu, revelar. Acontece uma revelação e parece que o véu cai dos olhos daqueles homens quando Jesus parte o pão. E eles agora, com o pão que simboliza todas as minhas necessidades básicas, entendem a presença do Pai. Deixa eu aplicar isso para a sua vida, porque eu sei que ainda está complicado de entender. Mas o que o Espírito está te dizendo agora é que quanto mais violenta for a sua necessidade, quanto maior for o seu problema, quanto mais gritante for a sua falta de pão, Deus vai trazer a provisão para a sua vida. E quando Deus partir o pão, ou seja, quando essa provisão chegar à sua vida, e vai chegar, mesmo que você não perceba, mas vai chegar, você vai enxergar que Deus estava contigo na caminhada. E você vai poder glorificar o nome do Senhor. Isso é só uma questão de tempo. Quanto tempo, pastor? Não sei, porque esse tempo não é cronológico. Esse tempo é oportuno. Falei disso a semana passada. Ele é o Kairos de Deus. Não sei quanto tempo você vai ter que permanecer nessa caminhada sem enxergar Jesus. Não sei. Mas vai chegar um momento que você vai entender que Deus, que é o supridor da sua dor, se revelará no pão que vai suprir a sua fome. Você vai entender. Tenha paciência. Resgate a esperança. Não deixe que a ausência de esperança cegue a sua capacidade de enxergar a Deus. E aí os olhos deles foram abertos. Deixa eu fazer...